Agora, no mês de julho, a Camaquã está oferecendo 4 duplas, ou seja, 4 equipamentos disponíveis durante o dia e 2 à noite. O senhor pode me confirmar isso? Sim, nós tínhamos uma equipe de 7 durante o dia e de 3 durante a noite. Na verdade, desde o ano passado, né, Fábio, quando a gente começou a ter dificuldade de repasse por parte do governo do Estado e do governo federal, em que hoje somam-se aí mais de 4 milhões em atrasos, SAMU passa de 1 milhão, assistência farmacêutica, o próprio PIES, a produção do CIASUS, que é da média complexidade, enfim, outros programas, como o custeio do CAPES, né? Esses valores todos, hoje, nós estamos em atraso, né, com o governo federal, com o governo do Estado, e alguma coisa já com o governo Sartori. Então, isso fez com que a gente começasse a estipular prioridades. Não que central de ambulância não seja prioridade, mas que a gente desse prioridade maior para a urgência e emergência. Aqueles casos mais críticos, né, em que a gente pudesse, ao mesmo tempo, levar as pessoas a Porto Alegre, né, aquelas pessoas que precisam fazer radioquímio, né, e, ao mesmo tempo, pudesse manter os outros serviços, como a assistência farmacêutica, que a gente teve grandes dificuldades no ano passado, justamente pela falta de repasse. Né. Então, isso nos preocupou muito, né, essa virada de ano. Hoje, os municípios estão com uma queda de arrecadação aí que a gente está vendo imensa. O governo federal cortou aí 12 bilhões através do Ministério da Saúde. As UPAs é um outro exemplo clássico em que o município tem a receber 2.705.000 do governo do Estado, né, isso fora os 4.300.000 em atraso. E isso fez com que o município colocasse aí quase 1 milhão de recurso próprio, porque o governo do Estado não repassou desde 2013 esses valores, que é 1.100.000 para complemento de obra, que é 750.000 para custeio do raio-x gerador de energia central de gases, e mais 905.000 para equipamento. Então, o município, para não desonrar com os fornecedores, né, da UPA, nós tivemos que colocar esse valor lá. Bom, a gente tem essas frentes de serviços aí que façam que as pessoas possam ter atendimento aqui, que é garantir grande parte da média complexidade, que é obrigação do Estado. Hoje, a gente sabe, isso não é novidade para ninguém. Nós levamos a Porto Alegre 460 pessoas por dia, justamente para consultas em hospitais de alta complexidade, e a média em que, em alguns segmentos especialistas, a gente não tem aqui. Então, isso fez com que a gente procurasse dar atenção e priorizar algumas situações. A urgência e emergência é uma, então, tenta-se priorizar a urgência e emergência. Né? A SAMU foi desligada há poucos dias, há 15 dias atrás, justamente por isso, porque nós temos como dar retaguarda, porque nós temos 2 ambulâncias UTI, né, para dar retaguarda e remoção dos pacientes. Em março eu estive aqui conversando com o senhor me disse que o sistema de SAMUs era interessante porque a soma do que o município arrecadava com a SAMU avançada ajudava a cobrir os custos da SAMU básica. Por que foi só desativada, então, a SAMU avançada, que foi essa que o senhor disse para mim, que dava mais retorno e cobria os custos da outra ambulância? Na verdade, Fábio, essa ambulância, e como eu disse, a gente tem que estipular prioridades. Né? Essa ambulância desativada, a gente tem a retaguarda das outras 2 UTIs. A ambulância básica, ela está aqui para resolver esses casos de acidente. Né? Ela é uma ambulância socorrista, uma ambulância resgate, e que não foi desativada nem vai ser desativada justamente por isso. Mas nós não temos como seguir no programa, né, já que esse acúmulo fez com que a gente falei, repensasse prioridades. A gente não quer deixar as pessoas sem medicação. A gente não quer diminuir o número de consultas justamente para não prejudicar um diagnóstico ou uma continuidade. Então, essas prioridades que a gente traçou mediante isso aí. Quantas ambulâncias hoje, do tipo UTI Camaquã, o município de Camaquã tem disponível para atender a comunidade camaquense? Teoricamente, temos 2, mas uma encontra-se na oficina, né? Todo veículo que faz deslocamento, ele tem seu desgaste. Então, ela provavelmente, aí, até o final da semana, começo da semana que vem, já vai estar, nós vamos estar com as 2 disponíveis. Mas hoje nós temos uma ambulância UTI. Para ver essa modificação de estrutura, dessa estrutura de pessoal que a partir de julho começou a trabalhar em Camaquã, o que na real mudou na estrutura disponível para o município de Camaquã, na estrutura de pessoal? Na verdade, Fábio, a gente, como tinha a SAMU, então a SAMU ela avançada, ela contempla o motorista, o médico e o enfermeiro, e não o técnico. Então, hoje nós temos 3 durante o dia, mais a SAMU básica, e estamos retornando provavelmente na segunda-feira com a segunda equipe já da noite, mais a SAMU básica. Então, essa é a estrutura que o município tem hoje.
Uma lei em 2011, os funcionários de ambulância têm, pela lei, pela proteção da lei, um plus, chama-se plus de gratificação por acompanhamento, de 75% do básico, que hoje o básico deve estar em torno de R$800. Houve alguma alteração de manutenção dessa lei ou não? Na verdade, a lei ela diz que, para fazer jus a esse plus, esses servidores têm que trabalhar em regime de compensação de horas, né? Então, essa lei, com certeza, ela não houve modificação nenhuma. Bom, nessa lei tem uma cláusula, um artigo, se não me engano, 3º, da possibilidade do secretário abonar horas extras para os funcionários. Técnicos, motoristas que estão trabalhando nesse setor. A gente sabe que as ambulâncias muitas vezes têm hora para sair e não tem hora para voltar. São deslocamentos às vezes muito longos, às vezes não depende só do trânsito, depende também do hospital, na recebimento do paciente ou na alta do paciente. E muitas vezes a carga horária não se fecha. Eu quero perguntar ao senhor o seguinte: por que depois de 3 anos com a lei funcionando, agora o município começa a botar restrição no pagamento de hora extra? Na verdade, não é restrição no pagamento de hora extra. A gente sempre justificou, né, essa necessidade e o tribunal entende que não, né? O excesso de horas extras, e o que diz o nosso regime jurídico, é no máximo 2 horas por dia. A lei diz que é regime de compensação de horas. Então, a gente vinha se justificando para o tribunal entende que não se pode mais e a gente teve que, infelizmente, tomar a medida, conforme diz a lei ali. Então, a gente tem, em casos que tem justificativa, como esses deslocamentos, isso não vai interferir. Mas, nos casos reais, realmente, em que não há disponibilidade justificativa, a gente não tem como pagar. A lei tem que ser cumprida. Havendo excesso de hora extra, ou seja, hora extra acima de 2 horas, que é o permitido por lei, como vai ser compensado os funcionários ou como eles vão trabalhar para que a gente possa entender o sistema todo da Central das Ambulâncias? Como diz a lei ali, tem que ser em regime de compensação de horas. Eles vão ter que ganhar folga para poder abonar aquelas horas que forem excedidas ali das 2 horas. A equipe suficiente para poder complementar esses funcionários que vão estar em hora extra, em banco de horas? Esses dias, a gente tem sempre o agendamento dos deslocamentos. Então, eles têm que ser percebidos em dias em que tem um agendamento menor para que eles possam cumprir essa compensação de horas. Muitas vezes a gente sabe que quando começa a se agregar salário e outros benefícios no salário, no provento da pessoa, é interessante, mas quando sai esses valores do orçamento, acaba prejudicando. Tu tens ideia de quanto impactará na folha de pagamento, por exemplo, de um funcionário, um técnico ou um motorista, com a retirada das horas extras? Fábio, olha, isso eu não tenho como te precisar, assim, é difícil, porque alguns que têm disponibilidade maior, né, percebem um valor maior, recebiam um valor maior pela sua disponibilidade, outros menor. É difícil de te dizer isso aí. Muitas vezes a pessoa que está disponível ela não viaja, então já não contempla uma diária. Então são valores que oscilam dependendo de cada um e da sua disponibilidade. Qual é o valor da diária, por exemplo, de uma equipe essa de ambulância? Diária agora é R$23. É uma diária similar ao dos outros motoristas, outros técnicos de outras secretarias? Igual. A hora extra a diária é igual para todos. Bom, outro assunto é a respeito da central de ambulâncias, e até é interessante salientar de que é permanente, é 24 horas, todos os dias da semana. Na central de ambulância é exigida a presença de uma enfermeira 24 horas por dia, porque ela que faz a regulamentação e consegue definir a prioridade das ambulâncias. Camaquã está disponibilizando uma enfermeira 24 horas por dia no central de ambulâncias? Fábio, nós tivemos um remanejamento aí por 3 dias, quando fechou a SAMU, né, e depois se restabeleceu e 24 horas a enfermeira está disponível lá. Tem havido, em função dessa redução de ambulâncias e equipes, cancelamento de deslocamento de pessoas daqui para Porto Alegre, para consultas ou terapias, ou mesmo fisioterapia ou questão de traumatologia? Sabe, Fábio, que eu sempre falo, e uso um termo um pouco pesado, às vezes, para as pessoas entenderem, né? A saúde, infelizmente, ela é um saco sem fundo, né? A gente percebeu hoje, hospitais grandes, Santa Rita, ou seja, Santa Casa, e que presenciamos na televisão agora, na semana passada, encerrando os seus atendimentos de oncologia para pacientes novos. Você imagina Santa Casa, que é uma referência para o câncer, em cancelar atendimentos de oncologia. Cancelou quase 6.000 procedimentos até o final do ano, tá? O CACOM de Pelotas cancelou quimioterapia e radioterapia, e a senhora ainda falava, eu venho de Jaguarão para fazer quimioterapia e agora não tem onde fazer. Então, a gente acompanha ao nosso redor, infelizmente,
uma situação em que nós não sabemos mais para que lado nos virar. Você imagina um município, né, que é a ponta final, que é aquele que vai conduzir o paciente, que é aquele que vai distribuir o medicamento, porque ele recebe o dinheiro, ele tem que fazer uma licitação, aquele que recebe o repasse do governo federal para disponibilizar médicos para atenção básica, aquele que paga o enfermeiro. Então, eu sempre digo que as pessoas, quando reclamam, e eu sempre entendo como uma crítica para melhorar, né? A gente não está aqui para ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas estamos aqui também para errar e para aprender. Então, a gente precisa das pessoas para nos ajudarem. Mas aquela pessoa que vem aqui e nos critica, né, a gente está aqui para ouvir, para ajudar aquela pessoa a orientar-a para melhorar. Bom, ambulâncias, a gente tem muito exemplo de pessoas que às vezes não precisam. Mas temos realmente dificuldades, né? Assim como temos no transporte. Às vezes ficam pessoas que não têm disponibilidade para levar. E muitas vezes, Fábio, para te entender, do dia 1º ao dia 5, que é o fluxo maior, o município acaba alocando ainda mais um ônibus, 40 lugares. Então, infelizmente, é uma demanda em que eu te disse, né? Nós não estamos aqui para estipular culpados, mas eu sou bem enfático em colocar. Se nós tivéssemos esses repasses em dia, com certeza, meu amigo, nós teríamos tanto quanto temos hoje, e se diminuímos, não foi porque a gente quis, foi porque nós precisamos estipular prioridades. Tá? A questão de atendimento das ambulâncias, na busca, retirada de pacientes que estão em alta em outros hospitais, ou mesmo transporte interno, tem havido alguma reclamação na sua secretaria em função dessa alteração de equipe agora nos últimos dias? Sabe, Fábio, que a gente tem muitas dificuldades, né? Primeira, infelizmente, do paciente, a gente às vezes o paciente nos liga direto. Então, para te ter ideia, nos hospitais, às vezes as pessoas nos ligam 9, 9h30. Eu sempre que no meu celular recebo ligação disso aí. E o hospital vai ligar para a central 3, 4 da tarde. Né? Então, você imagina, o paciente acha que está desde as 9 esperando, mas o hospital vai nos ligar nesse horário. Temos dificuldades? Claro que temos. Né? Isso, a gente não está aqui para ser o melhor do mundo, a gente tem dificuldade realmente. Às vezes acontece de ter acidente, às vezes acontece de ter outras remoções de UTI e acaba realmente, às vezes, demorando o transporte para pegar a alta do paciente. Quanto ao ambiente da central de ambulâncias aqui em Camaquã, que está ali na Olavo Moraes, tem havido falta de materiais, equipamentos, luvas, papel higiênico, toalhas de papel? Por que de dia é oferecido refeição aos funcionários e na equipe da noite não é oferecido cozinheira nem faxineira? Bom, Fábio, isso foi um tema já de reuniões com a equipe, né? Como os funcionários da prefeitura recebem vale alimentação, o que o município oferece no meio-dia, e subentende-se que é suficiente também para os demais à noite, é um plus. Né? Porque, na verdade, a obrigação, o município já dispõe no Refeisul. E se você me diz assim, bom, mas eles têm que ter um horário de descanso, conforme o nosso regimento, a escala 12/36 já percebe isso aí, né? Porque o descanso é maior do que o turno trabalhado. Quanto à falta de materiais, coisas pontuais podem acontecer? Pode acontecer. Mas sempre que solicitado, né, a gente de imediato leva para lá ou disponibiliza para lá, até porque não é um fluxo muito grande de materiais. É claro que eles vão usar quando tiver um socorro, né? As luvas, claro que é diária, mas outros materiais que são de uso menor. Né? As luvas são o principal, porque todo atendimento, todo deslocamento precisa de luva. Mas sempre que solicitado, de imediato, a gente é separado o material da almoxarifada e enviado para lá. Quanto à questão ainda de equipamento, os EPIs dos funcionários ali, técnicos e enfermeiros, quantos uniformes a prefeitura disponibiliza para cada um membro dessa equipe? Fábio, a gente sempre tem disponibilizado 1 ou 2, dependendo da necessidade. Nem te digo, se há uniformes com desgaste maior, basta a equipe solicitar e imediato. É uma coisa que a gente se preocupa, Fábio, porque assim, semana passada, temos 3 ou 4 motoristas da enfermagem que vai vencer um curso. Prontamente vieram nos informar, olha, está vencendo, curso de socorrista e outro de técnico de enfermagem, e a gente não está aqui para se omitir, nós queremos qualificar o serviço. Nós temos nossas dificuldades, como todos têm, mas a gente está aqui realmente para, se for o caso, né, se renova e não tem problema nenhum. A respeito dos equipamentos, falo pelo atendimento. Como é um plantão de 12 horas, muitas vezes dá mais de um atendimento por plantão. Muitas vezes a ambulância está suja, precisa ser higienizada, como também os próprios uniformes dos funcionários que vão estar nas outras 6, 7, 8 horas depois. Lhe pergunto se há necessidade ou não deveria ser obrigação da prefeitura de destinar um uniforme a mais, pelo menos, para cada um deles?
A gente sempre fala, né, Fábio? A gente está aqui para cumprir o que vem de lá, né? Ou avaliar a necessidade. Sempre solicitado, nós vamos sempre disponibilizar isso aí, porque entendemos realmente que é um caso de necessidade, né? Tu sai de um atendimento, chegar com sangue, vamos dizer assim, e já sair para outro, claro que isso não tem nexo nenhum. Então a gente está aqui para fazer isso aí. Uma questão sobre higienização dos equipamentos, que eu acho que é importante isso. A equipe que faz a manutenção dos equipamentos, faz o uso de equipamentos para socorro ou mesmo transporte de pacientes, é a mesma que faz a higienização das ambulâncias? Desde que ela se esterilize depois da chegada, sim, até porque ela vai passar pela avaliação da enfermagem, que também vai acompanhar a higienização da ambulância. Inclusive, tem um checklist, né? Quando há entrega, quando chega a ambulância, aquele checklist tem que ser conferido, tem que ser assinado pela enfermeira responsável, pelo técnico que está entregando para outra equipe.